Olá, olá, time, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aqui é o meu canal, eu sou Eduardo Cambuí. Por aqui a gente fala muito sobre concurso público, provas, aprendizagem, produtividade, motivação, aspectos importantes que você precisa organizar, ter para ter um desempenho melhor e alcançar os seus objetivos mais rapidamente. Hoje a gente está refazendo um vídeo para que fique melhor para você entender o recado que eu gostaria de dar para você no nosso quadro Sai da Fila. Nesse quadro Sai da Fila, a gente tem que pensar de uma forma organizada e estruturada para que você pare de pensar do modo como você pensa e realmente mude a sua forma de pensar. É uma forma de você sair da caixa, né? Sai da fila, esse modo de pensar. E aqui dentro nós temos um bloco que realizamos todos os domingos, 20 horas, chama-se Na Lata. Nesse Na Lata deste domingo, a gente até fez, né? Tentamos fazer aí em condições não tão perfeitas, mas fizemos e agora eu vou refazer o vídeo para que possa ficar um pouco melhor para você perceber o recado que eu gostaria de dar. Aqui a gente vai falar sobre as possibilidades do Poder Judiciário, junto com as possibilidades do CNU e o que você pode conciliar e como você pode conciliar esses dois estudos para essas duas grandes áreas. A gente vai ver que há sim uma espinha dorsal para você estudar o mais rápido possível. Então é um panorama. Para a gente não se alongar muito, segue aqui as primeiras análises do panorama para você observar. Inicialmente, olha só, nós temos que entender que o Poder Judiciário está vindo com tudo. A gente teve um ano já de TRTs, Justiça do Trabalho, muito forte, e agora a gente vai ter o unificado, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse unificado. Veja, nós temos aí provimento 3 do STF, não que tenha concurso imediatamente, até porque esses provimentos podem ser feitos, realizados com concursos já abertos. O STJ com 83 vagas, quase 100 vagas, esse daí já tem comissão formada, a gente vai falar disso logo mais. Justiça Federal, que envolve os TRFs, quase 1.500 vagas, sendo 625 criadas e 850 para provimento, já prontas para serem designadas. Tem a Justiça Militar, estamos falando de toda a Justiça Militar, mas muito vai se concentrar também no STM, que também já está com comissão para a realização de concursos, mais de 1.200 vagas. Justiça Eleitoral, nem se fala, 500, lógico, tem muito mais do que isso, distribuídas regionalmente. Justiça do Trabalho, apesar do ano já ser muito carregado de TRTs, teremos mais provimentos aí, mais de 2.600 locações, provimentos na Justiça do Trabalho, TJDFT, Justiça do Distrito Federal e Territórios, apesar de ser Distrito Federal, é organizado e mantido pela União e é da carreira federal. Então está aí aparecendo 387, aproveitando do concurso anterior, e o CNJ aparece aí também com a realização de mais um concurso. Importante isso, tá? CNJ com a previsão também de realização de concurso. A gente vai falar sobre cada ponto. Lembrando, dentro da justiça do TRF, olha só, nós temos 3 TRFs que estão apontando aí como os mais iminentes, com comissão formada, por exemplo, no TRF2. TRF2 é aquele de Rio de Janeiro, Espírito Santo. Esse TRF2 aí já tem uma comissão designada, já está para definir contratação de banco e tudo mais para que realize esse concurso. Matérias administrativas correlatas, a gente vai falar disso também. Assim como o TRF5, voltado mais para a região Nordeste, né? Ceará, Alagoas, Pernambuco, para aquela região. Temos também a banca definida para a realização do concurso. Lembrando que terminou a vigência do anterior, agora 2024, início de 2024, e agora a gente já está pronto para o próximo concurso. E o grande concurso dos TRFs que acredito que vai acontecer vai ser, claro, o TRF6, que é um TRF novo, não houve concurso. A gente teve concurso realizado para o TRF6, na verdade não foi concurso, foi um aproveitamento de outros TRFs para lá, sobretudo o TRF Primeira Região, situado em Distrito Federal, locado muitas pessoas para lá e outras pessoas que tinham interesse. Por isso, quantidade de vagas aí, 150 vagas previstas aí para que isso possa acontecer. Lembrando, mais tribunais. O STJ, minha casa, com mais de 100 vagas. Lembrando, a gente tem 83 já previstas na lei orçamentária, temos mais necessidades de lá para cá
que surgiram. Por isso, aproximadamente 135 vagas, comissão formada, o pessoal está trabalhando lá para que esse edital seja publicado o quanto antes, possivelmente vai ficar um pouquinho depois do CNU, e aí eu vou mostrar para você a lógica de conciliação entre todos, para que você possa realizar essa prova do STJ no início do ano que vem. Além disso, tem STM também, com comissão formada, também está no mesmo ritmo, acredito que ele pode sair, quem sabe até antes do STJ. O TSE, depois de ter sido provocado indiretamente pelos comportamentos, pelas atitudes do Poder Executivo Federal, tomou as rédeas, né, do concurso e começou a liberar. Acreditava-se que estava aguardando um pouquinho que o TSE definisse melhor a situação do requisito, ou seja, sabe aquele requisito para ingresso na carreira que foi alterado de nível médio para nível superior para o cargo de técnico? Esperava-se que ele definisse melhor isso, por isso que ele estava aguardando, enrolando um pouquinho. Alguns TIS começaram a ameaçar sair, outros até falaram, não, vou fazer o meu aqui. E aí ele falou, não, vamos fazer logo essa prova e vamos ver como é que vai ser. Até lá, há duas possibilidades, já mencionamos aqui. Primeira possibilidade, que de fato seja realizado em nível superior, você tenha requisito de nível superior para que ingresse. Segunda possibilidade, tenha requisito de nível superior, você ingresse em nível médio e acione a justiça para que você possa assumir o cargo mediante de uma legislação manifestamente inconstitucional. Então é uma outra situação. E a terceira, vamos colocar a terceira aí, que é mais difícil, não sei, pode acontecer, né? Nunca diga nunca, é que você tenha, possivelmente, uma alteração da legislação antes da publicação do edital, que seria algo realmente bem difícil, né? Mas vamos colocar como hipótese também. Não acaba por aí. Agora as correlações, aproveitamentos. Pegamos todos esses da Justiça Federal e vamos aplicar ao Ministério Público também, que também já está com o concurso esperando a definição de banca para a realização das suas provas. Então, mais um concurso para a área administrativa para você fazer. Não acaba por aí, porque temos o CNU. CNU com aquele cronograma até novembro, publicação da banca, depois de dezembro, dia 20 de dezembro, edital, e em fevereiro, a prova. Não acredito que isso vai acontecer, acredito que vai demorar um pouquinho para isso acontecer, esse cronograma pode atrasar sim, mas tudo vai indicar se vai cumprir ou não, novembro, quando a gente tiver a banca contratada. Aí sim as coisas podem realmente tomar uma cara de verdadeira, né, ou verdadeiro aquele cronograma, e a gente vai ter sim o cumprimento. Mas, a princípio, vamos esperar um pouquinho mais, tá? Lembrando que no CNU a gente vai ter grupos temáticos. Eu estou apostando, não sei nem se é apostando, acho que eu estou querendo, é que o grupo temático da parte de administração, ele se divida. Como você se lembra, quando foi divulgado o CNU, o grupo administrativo ficou com os dois grandes grupos, administração e finanças. Eu torço para que finanças seja separado do grupo de administração. Assim você teria uma previsibilidade maior das matérias, inclusive um grupo de matérias que você não precisaria estudar por causa da área de finanças. Como finanças está dentro do grupo de administração, você talvez, estudando para a área administrativa, teria que estudar matérias que só caem para a área de finanças. Exemplo, questões de contabilidade pública, geral, avançada, balanços, questão da próprios, talvez, direitos tributários que a área financeira talvez cobre, que você tenha que estudar, e uma outra matéria diferente que talvez, porventura, você tenha que estudar, sendo que se fosse só para a área administrativa você não estudaria. Então vamos aguardar. O que a gente pode dizer em relação a esse? Fechando aqui já todo esse bloco, vamos fechar dizendo o seguinte: você pode estudar para todos eles? Pode, não ao mesmo tempo. Por isso que a palavra conciliação, apesar de colocar aqui no título, ela é mais para que você entenda que é possível você estudar para mais de um concurso. Mas conciliação, eu não gosto dessa palavra, mas é como coach, né? A gente coloca coach para você entender, mas coach e mentoria são coisas diferentes, mas coach de forma geral, para você entender melhor. Então a gente fala conciliação, mas na verdade não é uma conciliação. Conciliação precisa ser concomitante ao mesmo tempo. Quando você estuda e trabalha, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo.
Quando você está estudando para o TSE, não necessariamente você está estudando ao mesmo tempo para o CNJ, você está estudando ao mesmo tempo para o CNU. Então, são coisas separadas. Mas você aproveita. Então, o aproveitamento acontece. É como eu digo, estudar ao mesmo tempo para duas coisas não vale a pena, não é legal, tira o seu foco e é importante você focar. Então, se for para sugerir algum comportamento mais prudente, mais produtivo, seria você focar num grupo e nesse grupo você também focar quando você vai fazer. Grupo, foquei na área administrativa. Eu foco na área de tribunais ou no CNU, por exemplo, ou no Ministério Público. Assim você vai ter nichos diferentes para você poder estudar. O que eu faria nessa sequência? Primeira que deve sair deve ser o CNU. Então, eu focaria nas matérias administrativas do conhecimento básico, como a gente já vem falando aqui, português funcional administrativo, talvez direitos humanos, que é uma matéria que cresceu em importância, talvez raciocínio lógico, informática e ética. Uma matéria que talvez esteja no conhecimento básico, porque no conhecimento básico seria geral para todas as carreiras, por isso que estaria no conhecimento básico, que é administrativa, é a matéria de administração pública. Talvez ela venha no conhecimento básico aí, porque abrange aí várias carreiras. Na específica, levando em consideração administração pública geral, gestão de pessoas, orçamento público, administração de recursos materiais. Eu focaria nessas matérias. Lembrando, se não separar da área financeira, de finanças, teremos que estudar um pouquinho mais, depois desse bloco, aquelas matérias como eu mencionei. Questão de contabilidade pública, geral, avançada, direito tributário. Possivelmente essas matérias elas podem fazer parte do seu grupo de matérias se não forem separadas. Depois que você fizer a prova do CNU, você vai aproveitar para a prova do TSE, que eu acredito que já seja a próxima depois do CNU. Estou chutando um cronograma, tá, gente? Pelo que eu percebo das bancas, pelo que eu percebo dos órgãos e das autorizações e do trabalho da comissão. Deve vir o CNU antes, depois vem o TSE. Ou muito próximo, mas vai vir o TSE. Por ali, você vai aproveitar as matérias do TSE. O que você vai acrescentar? Acrescentar a matéria específica eleitoral. Basicamente, é isso que deve ter de diferente do que você já vai ter estudado para o CNU. Logo depois do TSE, vem o STJ, o STM também pau a pau. E até o MPU pau a pau. E você vai poder estudar para essas matérias. O que você vai mudar de estudo? Basicamente, no STJ, a parte de regimento interno e, possivelmente, direito civil, processual civil e penal. Matérias que precisam ser estudadas, até processo penal também, dependendo da área, porque são um quarteto do STJ para você estudar. Se você for fazer o STM, aí você tem legislação militar para você acrescentar. Ou seja, depois que você aprendeu o núcleo duro da administração, da área administrativa, você vai acrescentar pequenas matérias que muitas vezes a melhor estratégia para isso é esperar o edital sair e estudar na reta final essas matérias específicas. Bom, assim é a minha sugestão de estudo pelos grupos de matérias que eu mostrei para você, pela ordem do que eu faria nessa sequência, aproveitando todos esses concursos. Se você tiver condições de fazer os TRFs que vão aparecer, dentro desse bloco vem os TRFs também, STJ, STM e os TRFs. Mais oportunidades para você. E, é claro, você vai ter que adaptar legislação específica dos TRFs. TRF, segunda região, quinta região, sexta região. De maior oportunidade, lógico, se concentre. Se fosse para escolher só um TRF, eu faria só o TRF 6. Novo, maior quantidade de vagas, mais possibilidade para sua aprovação. Time, esse foi o nosso recado de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha ficado melhor para passar esse recado. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários ou lá no Instagram também, Eduardo Cambuí. Procura por lá, a gente troca, a gente bate um papo. Um forte abraço para você e, como eu sempre falo, vamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.